Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quem eu já cumprimentei, quem não cumprimentei ainda, graça e paz novamente. Irmãos, sem delongas aqui, vamos expor a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus para vocês. É legal a gente estar aqui na frente e olhar cada um dos rostos aqui, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama. São pessoas que a gente caminha junto, que a gente toma café junto, trabalha junto, né? São pessoas que, de alguma forma, fazem parte da nossa vida. E eu me sinto muito privilegiado em poder compartilhar essa palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo fale nos corações de vocês. E assim como vocês e eu, todo mundo possamos sair daqui edificados pela palavra. Amém? Vamos orar antes de ler. É assim que eu gosto de fazer, pedir a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças por este período, Senhor, de louvor, por este período de adoração. Te damos graça pela comunhão hoje de manhã, pelo ensaio. Te damos graça quando abrimos os nossos olhos, Senhor. Te dou graça, Senhor, por tantas coisas que nem mesmo merecemos, pelo trabalho, pelas bênçãos, pelos lazeres, tudo que nós fazemos, o Senhor tem nos dado, Senhor, e nós reconhecemos que tudo isso vem do Senhor, tudo isso é graça, tudo isso é favor imerecido do Senhor. Pedimos a Tua bênção nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, Senhor, com fidelidade, e que os nossos corações venham estar abertos, Senhor, para receber a Tua palavra, independentemente, Senhor, se é eu, se é o pastor, independentemente de quem esteja aqui, Senhor, que nós possamos observar a Tua palavra, e nela, Senhor, ser lâmpada para os nossos pés, e assim andar nos Teus caminhos, Senhor. Nós pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós leremos, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui, irmãos, são apenas 4 versículos, mas de uma teologia tão profunda, que eu poderia passar aqui horas falando apenas da primeira vírgula aqui, havendo Deus, e da outra vírgula, outrora falado. É teologia profunda aqui. A carta de Hebreus, para nós darmos a introdução, aqui não sabemos o autor, não sabemos o nome dele, e também não sabemos o motivo, a ideia pelo qual, para quem ele estava escrevendo isso aqui. Sabemos que era aos hebreus, mas quem eram esses hebreus? Bom, eu falando assim, você pode dizer, poxa, Patrick, se não sabemos o autor e nem quem eram esses hebreus, a gente pode ir embora para casa, porque não sabemos o que motiva essa carta. Mas a verdade é, nós temos aqui alguns indícios de quem era e de quem eram essas pessoas. É lógico que eu não vou dar aqui a minha certeza, e também isso não é tão relevante. O que nós sabemos aqui é que é um livro inspirado por Deus e que é muito atual nesses dias. É por isso que o título desse sermão que será pregado hoje é Aos Hebreus e a Nós. Tanto vale para os hebreus daquela época, como também vale para nós nesses dias. É uma carta que tem profunda teologia. Irmãos, eu também, deixando aqui, eu fico feliz porque nas outras oportunidades eu trouxe uma exposição no livro de João, encontros de Jesus. Nós vimos encontro de Jesus com samaritanos, vimos encontro de Jesus com cegos, com paralíticos, sempre nessa pegada do que Jesus fazia na terra, do ministério de Jesus, daquilo que Jesus fez, do tempo dele que ele esteve aqui na terra.
eu pude trabalhar. E os evangelhos também são assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, os quatro evangelhos são baseados no ministério de Jesus e naquilo que Jesus fez na terra. No entanto, o livro de Hebreus também é chamado de o quinto evangelho. Por quê? Porque ele vai falar do que Jesus é, não apenas na terra, mas do que Jesus é no céu. Do ministério de Jesus, não do ministério de Jesus terreno, mas no ministério de Jesus celestial, aquilo que ele faz nos céus, aquilo que ele faz por nós, o seu papel de intercessor, de advogado, de sumo sacerdote. E o livro de Hebreus é exatamente isso. Ele vai falar da supremacia de Cristo, daquilo que Deus é nos céus. Ele é homem, mas também é Deus. Ele é 100% homem, mas Jesus também é 100% Deus. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Por que eu digo isso, irmãos? Quando a gente prega nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, Lucas, é muito interessante que nós vemos a vida de Jesus, vemos os milagres, vemos as histórias, aquilo que Jesus fez, mas muitas vezes nós esquecemos realmente do presente, daquilo que Jesus está fazendo agora. Jesus, o que ele fez há 2000 anos atrás, tem suma importância para nós, tem muita relevância para os nossos dias, mas o que Jesus está fazendo agora, nesse presente, enquanto eu estou aqui, enquanto você está sentado aí? Qual é o papel de Jesus? O que Jesus faz por nós? E por que eu quero trazer essa mensagem nesta manhã, irmãos? Por que é importante ouvir isso daqui? Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que venceu na cruz, ele é aquele que pagou os nossos pecados. E se nós nos basearmos apenas nos milagres de Jesus, quando a tribulação vier, quando a necessidade vier, a nossa casa não vai estar firmada na rocha, porque nós estamos apenas firmados em nossas experiências. As nossas experiências são boas, as nossas experiências, aquilo que Deus faz por nós, são boas, são excelentes, e tem que fazer isso. Jesus precisa fazer isso em nossas vidas, precisa transformar as nossas vidas. Mas quando a tribulação vier, nós vamos nos lembrar de quem Cristo é, de onde Ele está, e o que Ele está fazendo por nós. Então é por isso que o livro de Hebreus é muito importante, e ele é chamado de quinto evangelho, porque ele mostra realmente um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas. Amém? Então, aqui o autor ele escreve essa carta para pessoas que conheciam profundamente o Antigo Testamento. E é por isso que, ao todo, vai fazer 32 menções ao Antigo Testamento. E o livro de Hebreus não tem 32 capítulos, tem menos da metade, são 12. Então, o livro de Hebreus, cada capítulo vai fazer mais de uma menção ao Antigo Testamento, para respaldar aquilo que ele fala. Quando um autor ele quer fazer a menção no Antigo Testamento, ele quer respaldar. Isso que eu estou dizendo hoje, tem respaldo no Antigo Testamento. E já aqui no versículo 1, nós vamos ver o que o autor está querendo dizer. Deus falou. Irmãos, Deus falou. Ele falou, ele se revelou, ele se comunicou aos homens. E aqui nós já vemos um atributo, o que nós chamamos na teologia de atributo comunicável de Deus. Deus se comunicou, Deus se comunica ainda. Mas como Deus se revelou? Deus se revelou de forma natural na criação e de forma especial na sua palavra, isso vamos ver depois. Mas na criação, Deus se comunica de forma natural. Esse é um dos atributos comunicáveis de Deus. O homem sem Deus, o homem sem ler a Bíblia, ele pode reconhecer a Deus nos seus caminhos. Como isso, Patrick? Na criação. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 1:20, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Davi ele também é enfático ao dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o que isso quer dizer para nós? Que as coisas criadas anunciam o poder de Deus. As coisas criadas manifestam a glória de Deus. As coisas criadas mostram que Deus se comunica, que Deus se revela. O universo, irmãos, em seu vastíssimo, insondável imensidão, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro,
ele é um palco onde reflete a glória de Deus. Vemos digitais do Criador em todos os cantos, nas pessoas, nos animais, nas montanhas, nos rios, nas praias, tudo isso é obra das suas mãos. Ontem, quando nós passeávamos lá pelo centro de Nagoya, nós nos deparamos no cruzamento com aquele gigantesco arco-íris. Na hora eu me lembrei de Gênesis 9,16, da aliança que Deus fez com o Senhor. Em todas as coisas, irmãos, nós lembramos a Deus. Em todas as coisas nós podemos ver a Deus. Deus se comunica. E mais, não somente nas coisas criadas. Em Romanos 2,15 vai falar que Deus se revelou na consciência humana. O que eu quero dizer com isso? Dentro de nós existe uma lei moral. Existe algo moral que revela a Deus. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele diz que há duas coisas que o encantam: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. E Deus colocou dentro do homem um senso chamado consciência. É uma espécie de alarme que toca sempre que o homem transgride um preceito moral de Deus. É lógico que certas vezes a nossa consciência acusa também nos defende. E muitas vezes, por causa do pecado, a nossa consciência também se torna fraca, até cauterizada. Mas é muito mais que isso, irmãos. Deus, ele falou não somente na sua criação, na sua revelação comunicável, dentro da lei moral. Deus falou também aos profetas. Vemos também isso no versículo 1. Deus falando aos profetas. Deus se revelou progressivamente pelas escrituras proféticas. Progressivamente, o que isso significa? Que o Antigo Testamento, progressivamente, ele veio revelando a Cristo. Gênesis 1 já vai dizer de cara que Cristo estava lá na criação. Façamo-nos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa quem? A Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Deus estava na criação, Jesus estava na criação. Deus foi se revelando. Quando o homem caiu, Deus falou: haverá alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Ali já estava apontando para Cristo. Ali já estava apontando. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele não está em oposição ao Novo Testamento. Porque muitas vezes a gente pega o Antigo Testamento e olha assim: o Antigo Testamento, isso aqui não vale. O que vale é o Novo. Existem muitas teologias por aí. Tem um pastor muito conhecido na igreja presbiteriana que ele se desviou alguns anos atrás. E ele fala: o que importa é a graça hoje. O que importa hoje é Jesus. O que importa é o Novo Testamento. O Antigo Testamento não importa mais, mas o que de fato é que toda a Escritura é inspirada. E progressivamente nós podemos ver Jesus. Vemos Jesus em Daniel. Nos sonhos de Daniel, tudo estava apontando para Jesus. Tudo era profecia. E há quem diga, e eu tenho certeza disso, que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel juntos formam um par perfeito. Você lê o livro de Apocalipse com Daniel junto e você lê o livro de Daniel com Apocalipse também. No livro de Apocalipse tem o Cordeiro Glorioso. No livro de Daniel você tem o Jesus que viria, o Jesus profético. Então todo o Antigo Testamento está apontando de alguma forma para Cristo. E pelos profetas estava apontando. E Agostinho também fala que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. O que isso significa? Um anda com o outro, os dois não se separam. E na plenitude da lei, meus irmãos, na plenitude dos tempos, sob a lei, nasceu de uma mulher para remir o seu povo dos seus pecados e trazer a revelação de Deus, como está em Gálatas 4, Jesus. Aqui nós vemos lá no princípio, lá no começo do Evangelho, em Mateus, Jesus nascendo de uma virgem. Aqui na plenitude dos tempos, já feito antigamente, já feito desde a eternidade, Jesus nascia. E eu concordo com uma palavra aqui de um teólogo chamado Raymond Brown, que ele diz que em Cristo, Deus fechou o maior abismo de comunicação de todos os tempos, aquele que existe entre Deus, santo, e o homem pecador. Irmãos, havia um abismo gigante. E o que é importante nós sabermos disso? Antigamente, antes de Jesus, o homem, para se chegar a Deus, ele precisava de um profeta, ou de um pastor, vamos botar aqui
numa linguagem mais moderna e atual. Ele precisava de um sacerdote para se chegar a Deus. Ele precisava oferecer um sacrifício. Ele precisava oferecer um animal para se chegar a Deus. Mas na plenitude dos tempos, chegou Jesus. E agora nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício. Jesus já foi esse sacrifício. Jesus já fechou esse abismo. Jesus rasgou esse véu entre Deus e o homem. Então, Deus falou pelos profetas. Hoje, ele vai falar pelo Filho. No versículo 1, ele fala também. Deus, outrora, falou de muitas maneiras. Agora, fala pelos profetas e também fala pelo Filho. Hebreus usa uniformemente a palavra Filho para se referir a Cristo. Ao passo que João, ele usa a palavra Logos, traduzida por verbo na nossa Bíblia, né? Em geral. E Logos é usado para Cristo em seu estado pré-encarnado. Cristo desceu na terra, ele é o verbo encarnado. Mas aqui, em Hebreus, ele fala que é Filho, o Filho de Deus. Não só o verbo encarnado, mas o Filho de Deus. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. E por que eu digo isso? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos ainda no Antigo Testamento. Nós estamos esperando novas profecias. Muitas vezes nós frequentamos um culto esperando o que Deus vai falar para mim, qual é a profetada que o profeta vai me dar. E isso não existe mais. O Antigo Testamento fechou nessa questão. A nova revelação já foi feita, que é Cristo Jesus. Ele é a revelação de Deus, plena e absoluta. Não há mais profecias a se dar. A única profecia a ser feita é quando um pregador prega. Quando uma pessoa como eu, como pastor, ou qualquer outro que ocupe esse púlpito, prega a palavra de Deus, aqui está sendo proclamada uma profecia. Profetada não existe mais, irmãos. Não existe mais adivinhação. Não existe mais profecias que vêm. É lógico que alguém inspirado pelo Espírito Santo pode chamar um irmão no canto e falar da parte de Deus. São casos excepcionais, mas não é uma regra. Nós não podemos fazer disso uma regra, a todo culto isso acontecer. Quando um pregador prega, aí sim está feita a profecia, isso sim é uma regra. Então Deus fala para os profetas, Deus fala pelo seu Filho, e não é uma regra que nós vivermos sob as profetadas que são feitas neste mundo. E no Filho, irmãos, nós vemos o próprio Deus de forma plena. O apóstolo João, ele diz que o verbo divino, ele se fez carne. E ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito Pai. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus de uma forma plena? Veja Jesus. Você quer se aconselhar com Deus? Você quer buscar algo da parte de Deus? Vá até Jesus. Jesus é o próprio Deus, de forma plena. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus não é como mais uma religião que as pessoas dizem por aí. Jesus era um cara legal, Jesus era um profeta, ou no Espiritismo que Jesus era um ser encarnado de forma melhorada. Jesus não é isso. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Tem os mesmos atributos de Deus. Tem a mesma divindade. Realiza as mesmas obras de Deus. Desde antes, agora e até os últimos dias. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Deus falou pelos profetas. Deus fala pelo seu Filho encarnado. O Novo Testamento, meus irmãos, não é apenas uma sequência natural da revelação progressiva do Antigo Testamento, mas a sua consumação plena e cabal. E eu explico isso. O Novo Testamento, nós vemos aqui as profecias, como eu já falei, se cumprindo. Nós vemos aqui Daniel e tantos outros profetas apontando para a revelação divina que seria Cristo. Mas Jesus, ele fechou tudo isso. E eu quero enfatizar isso, irmãos, para que a gente olhe para Jesus, não como aquele cara do passado, como mais um carinha legal que curava. Jesus, o próprio Deus, que operou milagres, que viveu do seu ministério dos 30 anos até os 33 anos, onde morreu morte de cruz. Agora, meus irmãos, ele não está mais há 2000 anos atrás. Jesus está no céu.
Ele está no mais alto sublime trono. E por mais que agora eu esteja aqui, você esteja aí, não sinta nada, não veja nada, Jesus é real, Ele está no trono de Deus. E o que Ele faz por nós? Ele intercede por nós. Toda vez que nós nos distanciamos de Deus, toda vez que nós pecamos, nós temos um sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de pastores para levar as nossas ofertas. Não precisamos de alguém orar por nós, porque a oração dessa pessoa é especial. Nós temos Jesus. Nós não temos mais Maria, que vai fazer um carinho no Jesus lá, rogai por nós, né, Maria? Faz um carinho em Jesus ali, vê se alivia a barra para nós. Não, Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Você pode se chegar ao trono da graça com confiança, porque Deus, Cristo Jesus, intercede por nós, Ele é nosso advogado junto a Deus. Agora, meus irmãos, a Bíblia, ela está completa, ela tem uma capa ulterior, ela tem algo que nos revela a glória de Deus, e isso nos basta. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Você, se precisa de algo, vá nas Escrituras. Se você precisa de algum conselho, onde eu devo trabalhar, é lógico que não vai vir Deus com uma carta te dizendo assim, ó, vai trabalhar em tal lugar. Mas as Escrituras, elas podem nos ajudar se aquele trabalho vai glorificar a Deus. As Escrituras podem nos ajudar em quem eu devo escolher para passar minha vida junto à eternidade, junto esse tempo aqui na terra, se eu devo ou não ir para tal lugar. As Escrituras são perfeitas, meus irmãos, elas são suficientes. Eu concordo com Simon Kistemaker, que diz que a história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo, mas não há progressão até Ele. Então aqui eu encerro essa parte que Deus falou até o Filho, se revelou e falou pelo Filho, que a progressão vinha até os profetas, a progressão vinha aos pais, a progressão vinha falando com muitas e muitas pessoas, agora se encerrou falando pelo Filho. Fechando essa parte aqui, meus irmãos, nós vamos para o versículo número 2. Vamos falar da superioridade do Filho em relação aos profetas. Essa epístola, ou essa carta, ou esse sermão, que muitas pessoas, quando ao lerem, têm muitas dúvidas. Isso aqui é uma carta em forma de sermão, ou é um sermão em forma de carta? Eu costumo pensar que é os dois. Eu costumo pensar melhor assim que é uma observação de um pastor para a sua igreja, é uma admoestação, é um ensino de um pastor para a sua igreja. E ele vai enfatizar justamente aquilo que mais cedo o pastor nos trouxe na devocional, que é a supremacia de Cristo. Em todo o livro de Hebreus vai falar da supremacia de Cristo. Vai falar que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. O seu sacrifício ele foi melhor que o sacrifício oferecido pelos sacerdotes. A nova aliança que ele estabeleceu em seu sangue é superior. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui alguns pontos. Eu quero elencar 9 pontos a partir de agora sobre a supremacia de Cristo. E em primeiro lugar, aqui que Jesus é a última e final e voz profética de Deus. Jesus, a revelação do Antigo Testamento é parcial, fragmentada, preparatória e incompleta. E o que eu quero dizer com isso? Tudo que nós vemos no Antigo Testamento é incompleto, é preparatório, é fragmentado, não está completo, meus irmãos. Sabe, quando nós queremos ir a algum lugar, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de usar, nessa região aqui. Nós estamos aqui na Betel Iga. Se eu quero comer um lanche no McDonald's, o que eu faço? Onde é que fica o McDonald's? Fica lá naquela placa lá, que tem um M gigante escrito McDonald's. Ali é um sinal, é uma placa que está apontando. Você não fica satisfeito só de ver a placa. Você só vai ficar satisfeito quando você entrar dentro do restaurante e comer o seu McDonald's, não é isso? O Antigo Testamento é basicamente isso. Ele nos ensina, ele tem ensinamentos que são perfeitos para nós, mas de alguma forma ele não é a completa revelação ainda. É apenas um sinal, uma placa, algo que aponta para o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. Ali está a voz profética de Deus. Amém? A cortina finalmente desceu, irmãos, sobre a era interior, fechou-se.
A era final agora a era final está raiando. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus colocou seus pés aqui nessa terra, já estamos vivendo nos últimos dias. Nós não cremos que os últimos dias vão ser há tantos milênios e eu não quero entrar no mérito da questão para não ficar tão teológico isso, mas o que nós cremos é que quando Jesus pisou aqui na terra, o final do tempo já começou. Nós já estamos nos últimos dias. Em segundo lugar, Jesus é incomparável Filho de Deus. O Deus que se revelou pelos profetas aos pais, muitas vezes de muitas maneiras e de forma progressiva, agora se revela completamente pelo Filho. Ele é Deus, homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas distintas, uma só pessoa. Thomas Watson diz que a natureza humana foi unida à divina, a humana sofreu e a divina satisfez. Irmãos, que perfeição é essa, irmãos? Eu e você não poderíamos dar conta daquilo que Jesus fez. Era necessário que alguém sem pecados sofresse para que o mundo pudesse chegar a Deus, para que os eleitos pudessem chegar a Deus e ter a remissão dos pecados. Eu e você não daria conta do que Cristo fez. A divindade de Cristo suportou a natureza humana para que não fraquejasse e atribuísse virtude aos seus sofrimentos. O altar da natureza divina de Cristo santifica o sacrifício de sua morte e o faz de um valor incalculavelmente precioso. Irmãos, eu sei que a gente lê livros tão teológicos, assim como Hebreus, tão complexos, parecem ser maçante para nós. Mas temos que pensar que cada linha de livros que parecem de alguma forma ser teológicos e de alguma forma maçante, é muito precioso, é inspirado por Deus. Porque nós precisamos saber quem Deus é. Irmãos, não tenham dúvidas que o mundo lá fora vai confrontar você. Quem Deus é para você? Deus para mim fez milagre. Deus para mim é o que me tirou de tal lugar, era bêbado, era drogado, sei lá, o que você era, o que eu era, né? Deus me tirou desse lugar. Mas isso não é o bastante, meus irmãos. Nós encontraremos pessoas instruídas, pessoas acadêmicas. E eu não quero aqui que você pense que nós devemos convencer as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas é em questão de defesa da sua fé. Você precisa defender a sua fé. E não somente isso. Nos dias maus, quando você duvidar, onde você vai achar respaldos? Nos milagres? Os milagres não são suficientes, irmãos. Você precisa saber quem Deus é, a sua natureza divina, o que Ele é para você. Eu gosto muito de usar o exemplo do Paul Washer. Ele sempre fala, né, que uma vez perguntaram para ele: Paul Washer, você é tão avivado, a sua palavra é tão bênção para a igreja, quando você prega parece que os céus descem. Como é que é a sua vida assim, de manhã? Como é que você acorda? E ele responde: eu sou como vocês, eu acordo com dores nas costas, eu acordo fraco, duvidando, acordo cheio de coisas ruins, mas o que me faz manter é o que eu já li, é o que eu já aprendi de Deus, é o que eu já sei sobre Deus. A minha fé está firmada naquilo que Deus é para mim, e eu não vacilo, porque eu sei quem Deus é. Os milagres passam, as dores voltam, os milagres a gente esquece, a doença chega, mas e quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Stuart Olliott diz que tudo que pertence por direito a Deus pertence a Cristo. Em especial, Cristo é a coroa, o clímax e a consumação da história. Todo o futuro pertence a Ele. Vale destacar aqui, irmãos, que os crentes desfrutam da sua herança, pois eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que significa isso? Se você não teve uma herança aqui na terra, você vai ter uma herança nos céus, juntamente com Cristo. Você é herdeiro juntamente com Cristo. Em quarto lugar, irmãos, Jesus é o agente e a criação da criação do universo, pelo qual também fez o universo. O universo não surgiu espontaneamente, nem foi produto de uma evolução de milhões de anos. A matéria não é eterna, só Deus é eterno e o Pai da eternidade. O universo foi criado, a ciência pode até querer provar, mas pela fé, irmãos, entendemos que o universo foi criado por Deus e por intermédio do seu Filho. A gente vai ver isso no capítulo 11, versículo 3.
Irmãos, eu queria compartilhar aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre corto o meu cabelo no mesmo lugar e todas as vezes que eu vou cortar sempre é um papo legal, sempre tento falar de Jesus. E um dia eu perguntei para o meu barbeiro, quem Deus é para você? Quem Deus é para você? E ele me responde, para mim Deus é o universo, energias boas, energias positivas e tal. Deus é isso. Aí eu perguntei, tá, e quando você está triste, quando você precisa de alguma coisa, o que você faz? Eu peço para o universo me trazer energias boas, que Deus para mim é o universo. Aí eu respondi para ele, para nós cristãos, Deus não é o universo, Deus é o criador do universo. Ele está acima do universo. Ele quem criou o universo, ele quem criou todas as coisas. Aí ele, muito aspicioso, né, muito inteligente, me pergunta assim, tá, mas e quem criou Deus? Se Deus criou o universo, alguém criou Deus. E aí, se nós não sabemos de Bíblia, se nós não lemos a palavra de Deus, você vai falar o quê? Não, porque Deus fez um milagre em mim. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, meus irmãos. A minha resposta foi assim, quem é onisciente, que conhece todas as coisas? Deus. Quem é onipresente, que está em todo lugar? Deus. Quem é onipotente, que criou todas as coisas? Deus. O universo é matéria e espaço. Precisa de alguém que seja fora da matéria e do espaço. Deus é onipresente, está fora disso. O espaço é matéria. Deus é onisciente, Ele está em todo lugar. Ele não tem matéria, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos reconhecer e conhecer quem Deus é. Porque nós vamos estar respaldados quando a afronta chegar, quando nós formos pedir razões da nossa fé, nós precisamos saber quem Deus é. E não somente isso, no nosso interior, nós precisamos firmar nossos pés na rocha, precisamos saber quem Deus é em nossas vidas. Deus, Ele é o Criador do universo, Ele está fora do universo. Se nós pensarmos, quem criou Deus? A gente vai ficar no loop eterno, tá? E foi um ser X que criou Deus, tá? E quem criou o ser X? Foi o ser Y. Não ficamos no loop eterno. Deus está fora disso. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus é o Criador de todas as coisas. Em quinto lugar, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Versículo 3. Ele é que é o resplendor da glória. Irmãos, aqui uma palavrinha chatinha no grego, nem eu sei falar direito, hein? Apalgasma, que ocorre somente ali nas Escrituras, que é o resplendor, né? Somente ali nas Escrituras, que significa a irradiação de uma luz que flui de um corpo luminoso. O que eu quero dizer com isso? Jesus é luz e nele não habita trevas. Nós não canta nisso? Não tem isso na palavra de Deus? Jesus é luz e nele não habita. É como o sol, meus irmãos. É um corpo celeste. Ele irradia luz e o seu brilho produz vida, produz energia, irradia todas as coisas, ilumina a nossa vida, ilumina os nossos passos. Deus é luz e nele não habita trevas. Ele é o resplendor, Ele é a luz. Em Apocalipse vai falar que no céu, quando tudo se fizer novo, não vai haver mais dia, nem vai haver mais noite, porque quem vai iluminar todas as coisas? Deus, nosso Pai, aleluia. Essa glória se manifestou no Monte Sinai, na tenda da congregação, na Arca da Aliança, no templo, e agora, sobretudo, de forma plena em Cristo Jesus. Nele é luz e nele não habita trevas. Amém? Em sexto lugar, Jesus é a expressão exata do seu ser. É a expressão exata do seu ser. Deus é Espírito, portanto, não podemos contemplá-lo. Deus é tão santo e tão glorioso que até os serafins cobrem o seu rosto diante da sua majestade. Jesus, porém, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Como eu já falei, quer ver Jesus, quer ver Deus? Veja Jesus. Se quisermos ver a Deus, devemos olhar para Jesus. Amém? Em sétimo lugar, Jesus é o sustentador do universo. Jesus sustenta todas as coisas. Como o testemunho que eu dei aqui, conversando com um amigo meu. Jesus ele sustenta todas as coisas. Ele não só criou, ele sustenta. O que eu quero dizer com isso?
A palavra diz que Deus conhece todas as estrelas e ainda assim chama pelo nome. Eu mal lembro o nome dos irmãos, às vezes eu esqueço o nome dos irmãos aqui, mas Deus conhece tudo, todas as coisas, Ele conhece todas as estrelas e os chama pelo nome. Você imagina a grandiosidade de Deus. E por que é bom saber isso, irmãos? Porque Deus conhece a minha aflição, Deus conhece a tua aflição, Deus conhece o teu dia a dia, Deus conhece a tua rotina, Deus conhece o quanto é difícil levantar de manhã muitas vezes, cansado. Deus conhece o sono que tu tem nas noites de trabalho. Deus conhece a injustiça no seu trabalho. Deus conhece muitas vezes quando falta dinheiro. Deus conhece todas as coisas. Deus é o sustentador também. E nunca nos deixa faltar. Deus nunca nos deixa ficar fraco quando nós estamos trabalhando. Sempre a gente trabalha 1 hora a mais. É 3 horas, a gente faz 3 horas. É 2 horas, a gente faz 2 horas. Está faltando dinheiro, a gente consegue umas moedinhas ali e Deus provê. Deus é sustentador. Não é a nossa inteligência, ou não é a força do nosso braço, é o poderoso e glorioso braço do Senhor. Amém? Em 8º lugar, Jesus é o supremo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados, nessa parte que está no versículo 3. Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele era perfeito. Precisava de alguém perfeito e sem pecado para que oferecesse um sacrifício. E Jesus se ofereceu. Ofereceu o seu próprio sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi crucificado sozinho, mas foi recebido no céu em glória pelo Pai. O autor de Hebreus, ele destaca que o mesmo Criador realizou a obra da redenção. O tema principal dessa epístola, irmãos, é a supremacia de Cristo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 3 vai destacar o quanto Cristo é glorioso. Então, ele ofereceu os nossos pecados, ofereceu a sua vida para a purificação dos nossos pecados de uma vez por todas. Amém? E vamos para a parte do final aqui, encerrando aqui, com uma frase de Willie, que diz assim: convém que se entenda que a exaltação e a autoridade de Cristo foram concedidas a ele como recompensa por sua humilhação. Em sua natureza divina, o Filho não poderia ser exaltado, porque já era infinitamente superior em sua majestade, glória e poder. Por outro lado, se o nosso mediador não fosse divino, não poderia assim ter participado da glória e do reinado divino. A elevação de Cristo, portanto, ao trono do poder soberano, à destra do Pai, só pode referir-se ao que se chamou o reinado intercessório, pois é descrito como resultado do seu sacrifício expiatório. Essa frase longa aqui, irmãos, em outras palavras, quer dizer: não poderíamos chegar a Deus se não fosse por Cristo. Não poderíamos ter o perdão dos nossos pecados se não fosse por Cristo. É muito importante, irmãos, sabermos da supremacia de Cristo, de quem Deus é por nós, de o que Deus faz por nós, de quem Deus é, onde Ele está agora, o que Ele está atuando. Aqui nós aprendemos, irmãos, que nós podemos olhar para o passado e aprender com Cristo, mas agora nós temos que olhar para o presente, daquilo que Deus é em nossas vidas. Olhando para o passado, Deus estava se revelando, mas olhando para o presente, Deus se revelou e fez conhecível, não somente na Bíblia, mas na minha e na tua vida. E Ele é herdeiro de todas as coisas são dele. E nós vamos herdar tudo isso com Ele, reinaremos com Ele, seremos um com Ele para sempre nos céus. Ele fez o universo, existe um Criador, o mundo não foi feito por uma explosão. Convenhamos, irmãos, é muita coisa para dar certo. Para uma explosão vir, a gente criar uma molécula e o mundo acontecer, e haver água, e haver rios. É muita coisa para poder dar certo isso. Existe um Criador, irmãos. Existe alguém que criou. E, irmãos, se Deus é tudo isso para mim, se Deus é tudo isso na Bíblia, quem Deus é para você? O que nós temos feito por esse Deus? Nós temos reconhecido essa grandeza do Senhor em nossas vidas?
Nós temos reconhecido o sacerdócio de Cristo? Ou é apenas um Deus que nós recorremos quando precisamos? Ou é um Deus que nós apenas, quando estamos aflitos, atribulados, nós vamos atrás? Ou aquele Deus que nós batemos o ponto no domingo, batemos o ponto na saída, segunda-feira já não é mais nada meu, é só o Deus que fez milagre lá no passado, Ele não está mais nem aí para a minha vida. Eu gosto de sempre usar a expressão que nós usamos, que se chama corandeu, diante de Deus. Meus irmãos, a gente está diante de Deus em todas as coisas. Sozinhos, nós não estamos sozinhos. Indo para o trabalho, de moto ou de carro, nós não estamos sozinhos ali. Deus está conosco. E eu convido os irmãos a separar um tempo com Deus. Separe esse tempo. Deixe de ouvir uma música que você gosta, um podcast, mas separe um tempo de você botar um áudio da Bíblia ou alguma coisa que fale sobre Deus, para que você seja edificado e se lembre de quem Deus é a sua vida. Frequentar uma igreja uma vez por semana não é o suficiente, irmãos. A afronta vai chegar na segunda-feira, vai chegar na terça, vai chegar na quarta. E quem Deus é para você? O que Ele está fazendo por você? Aí nós viramos o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, que eu estou fraco. Ora por mim, que eu não... Mas e o que você tem feito por Deus? Quem Deus é para você? Então, eu te convido, irmão, convido a vocês a se deleitarem na palavra de Deus. Eu pretendo aqui, nas próximas oportunidades, falar mais sobre Hebreus. É lógico que aqui ficou um pouco mais teológico, ficou um pouco mais falando de quem Deus é. No capítulo 2 vai falar mais especificamente voltado para nós, para a igreja, no papel de cada um, de quem Deus é, Cristo é. Vai ser muito bênção, irmãos, nas próximas oportunidades que eu tiver, compartilhando a palavra de Deus com vocês, propriamente no livro de Hebreus. Então não esqueçam, irmãos, os evangelhos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós lemos, vão mostrar de quem Cristo era na terra. Mas agora nós devemos lembrar de quem Cristo é para nós. Quem Cristo é para nós. O que Cristo está fazendo por nós. Onde Ele está agora? Ele não é o Papai Noel, Ele não é um velhinho barbudo que está lá. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça. Se coloque diante de Deus e faça a sua oração pessoal enquanto eu oro aqui.